Nesse vídeo nós vamos resolver um desafio de programação fácil, mais voltado para a galera que está começando a aprender programação, algoritmos e estrutura de dados. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui na Veslasoft. Recentemente eu postei um vídeo resolvendo uma questão pedida numa entrevista de emprego do Google. E essa questão, algumas pessoas acharam essa questão um pouco avançada. E recentemente eu também abri a minha caixinha de perguntas do Insta e o Gessé perguntou para mim se eu continuaria com esse formato resolvendo aqui desafios de programação. Então sim, Gessé, eu vou continuar com esse formato de vídeos aqui. Gosto de fazer desafios assim, gosto de exercitar o meu raciocínio lógico e acho legal compartilhar esse meu exercício com a galera. E ele perguntou se não seria legal eu fazer um exercício, fazer desafios um pouco mais fáceis, né? Então eu vou resolver aqui um exercício fácil e o formato do vídeo, a proposta do vídeo vai ser um pouquinho diferente do vídeo anterior, que eu fiquei explicando lá exaustivamente a solução. E esse vídeo aqui vai ser um negócio um pouco mais orgânico, eu vou simplesmente abrir um desafio aqui, vou escolher um fácil, né, como eu já disse. Vou abrir o desafio e vou resolvendo aqui on the fly, vou simplesmente documentar o meu raciocínio, a minha forma de pensar. Beleza? Então, assim, vai ser uma coisa que eu vou descobrindo a solução ao longo do vídeo, tá? Esse problema especificamente que eu abri aqui, o toSum, eu já resolvi ele em algum momento, apesar de ele não estar resolvido nessa conta aqui. Já resolvi ele em algum momento, mas já faz um tempinho que eu resolvi, então eu não lembro exatamente a solução. Então vai ser algo meio que assim, né? Eu vou documentar aqui o meu processo de raciocínio, como se eu tivesse mesmo numa entrevista, beleza? Então deixa um feedback aí se você curte esse formato, esse estilo de vídeo, que eu não tenho um roteiro, que eu não sei exatamente o que falar. Vai ser uma coisa meio que documentando aqui o meu raciocínio, tá? Vai ser mostrando como eu faço as coisas. Basicamente, o enunciado é o seguinte, ele vai nos dar aqui um array de inteiros, chamado nums, e um inteiro target. E aí ele pede para retornar os índices dos números que quando nós somarmos, nós chegamos no valor de target. Ele fala aqui para assumir que cada input aqui, cada array nums, tem exatamente uma solução. E ele fala para nós não usarmos o mesmo elemento duas vezes, né? E os índices aqui, a resposta pode ser retornada em qualquer ordem. Beleza. Então, ó, aqui ele deu aqui, só para deixar mais explícito, ele deu aqui alguns exemplos, né? Então, no caso, nós temos esse array aqui. Se a gente somar o 2 e o 7, nós chegamos no 9. Então, a resposta do problema vai ser 0 e 1, que é o índice aqui do número 2, e o 1 é o índice aqui do 7. No segundo exemplo, esse array aqui, o target é 6, a resposta é 1 e 2, porque se a gente somar o 2 e o 4 aqui, a gente chega no valor 6. E a mesma coisa para esse último array. Bom, aqui algumas perguntas pertinentes aqui para a gente fazer nesse problema, né? Se fosse uma entrevista, eu perguntaria primeiro, será que esse array aqui está ordenado? Bom, aqui, olhando nos exemplos, a gente já sabe que a resposta é não, porque nesse segundo caso aqui, o array não está ordenado. Os números desse array aqui, esses inteiros, eles são inteiros positivos sempre, né? Então, ó, se a gente olhar aqui para as restrições, né, aqui para as constraints, os números eles podem sim ser negativos. O target, inclusive, também pode ser negativo. Essa quarta informação aqui é importante porque ele fala que sempre nós teremos aqui uma resposta válida. Então, isso é outra coisa para a gente levar em consideração na hora de montar aqui o algoritmo. E aqui ele dá um follow-up aqui, né? Ele fala, can you come up with an algorithm that is less than O of n squared time complexity? Ou seja, você consegue encontrar uma solução com complexidade temporal menor que n quadrado, né? O de n quadrado, ou seja, será que a gente consegue resolver isso em tempo linear, né? Isso assim, tempo linear, tempo quadrático, quer dizer basicamente o seguinte, ó, vamos pensar primeiro, eu já vou
mostrar a solução mais simples que me veio na cabeça quando eu estava lendo esse problema. E aí eu já comento isso da complexidade temporal aqui, beleza? Então, ó, a solução mais simples para resolver isso daqui seria o seguinte. Eu poderia fixar um ponteiro no primeiro número aqui desse array nums e vou ter um outro array, né, que são os números subsequentes aqui, né, os números que sobram, e aí eu crio um outro ponteiro para percorrer nesse array subsequente. Para eu fazer isso, eu teria que ter 2 for loops alinhados. Então, o primeiro vai variando esse ponteiro mais externo e o segundo varia um ponteiro mais interno. E aí, para cada variação desse ponteiro, né, então beleza, eu fixei o meu ponteiro aqui no primeiro elemento do meu array e vou variar esse outro ponteiro no array subsequente. E o que eu vou fazer é procurar um número que, quando eu somar com o valor que aquele primeiro ponteiro está referenciando, vai resultar em target. Se eu encontrar, beleza, eu retorno o índice do primeiro ponteiro e o índice do segundo ponteiro que eu encontrei o valor target. E para eu fazer isso, eu tenho que ter 2 for loops alinhados, como eu já comentei. Essa seria a solução mais simples, né? E aí, beleza, vamos supor que eu percorri esse array subsequente aqui procurando um valor que, somado com o ponteiro mais externo, resulta em target. Vamos supor que eu não encontrei nesse array mais interno, então o que eu vou fazer? Eu vou variar o ponteiro mais externo. Então eu vou para o próximo elemento e agora eu vou ter um array menor para percorrer. Isso vai ser complexidade temporal de n², porque nós temos para cada elemento no array mais externo, nós temos que variar de novo todos os índices do array subsequente ali, né? Então, assim, apesar disso daqui, tipo assim, à medida que a gente vai variando o nosso ponteiro mais externo, o nosso array interno aqui, ele vai diminuindo, mas em termos de ordem de grandeza aqui da complexidade temporal vai ser n², mesmo que a gente vai diminuindo o tamanho do array interno aqui, né? Tá, então assim, beleza, essa solução é a solução mais simples, é bem facinho de implementar. Vamos pensar numa solução um pouquinho mais sofisticada para a gente resolver isso em O de n, né? Será que a gente consegue resolver isso sem usar 2 for loops alinhados? Será que nós conseguimos aqui encontrar 2 elementos nesse array que, quando somados aqui, vão dar target, só percorrendo uma única vez esse array? Para isso, a gente precisa usar alguma estrutura de dados auxiliar aqui para armazenar os elementos que nós já olhamos previamente, certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Para cada elemento que eu estiver olhando aqui no meu array, eu vou verificar se já existe uma entrada. Eu vou primeiro criar uma hash table. Essa hash ela vai ser, na verdade, um dicionário, né? Cada chave desse dicionário vai ser o quê? Vai ser o complemento do número que eu estou olhando no meu array nums. Então, olha só, se o meu target é 9, quando eu estiver olhando aqui para o 2, eu vou criar uma entrada de valor 7 nessa minha hash table, ou seja, eu vou pegar target menos o número atual. Então, eu vou criar uma entrada 7, e essa entrada 7, o valor dessa entrada vai ser o quê? Vai ser o índice do elemento 2, ou seja, o 0. Então, eu vou criar uma entrada 7 e 0. Né? Para cada vez que eu variar aqui o meu ponteiro no meu array nums, eu vou consultar essa hash table procurando essa chave referente ao valor que eu estou olhando atualmente. E se eu encontrar, quer dizer que eu tenho o complemento desse cara que eu estou olhando. Ou seja, quer dizer que existe um elemento que eu já olhei para um elemento que, somado com esse cara, somado com esse valor que eu estou olhando atualmente, vai resultar aqui no target. Ou seja, eu sempre vou guardando os complementos de cada número nessa minha hash table, e quando eu encontrar o valor complementar dele no meu array nums, então eu retorno o índice do valor da hash, e na segunda posição do meu array vai ser o índice do elemento que eu estou olhando atualmente. Então, também é uma solução simples, né? Guardar os complementos de cada número.
e para cada número que eu olhar, eu consulto a hash se esse cara já existe. Se ele já existe, quer dizer que eu tenho o complemento dele, e o complemento significa que ele somado com o complemento vai resultar em target. Bom, é uma solução simples, né? Mas vamos implementar ela. Primeira coisa que eu vou fazer é criar então o meu dicionário complements, que vai ser aqui a minha hash table. Vou percorrer todos os números aqui no meu array nums. Eu preciso dos índices, né, desses números, então eu vou fazer um enumerate aqui. Esse enumerate ele vai me retornar tuplas, né? Para a primeira posição aqui da minha tupla, ele vai me devolver o índice, para a segunda o valor desse meu iterável aqui. Para cada número, o que eu vou fazer é verificar se ele já existe aqui no meu complements, então eu vou verificar se n em complements. Se ele já existir, quer dizer que eu posso simplesmente retornar aqui o quê? O índice. Bom, complements de n vai guardar o quê? Complements de n tem o índice desse valor que eu estou olhando, né? Tem o índice do complemento do cara. E o i tem o índice atual, certo? Beleza. Se ele não tiver, eu vou criar uma entrada nele aqui, no meu complements. Então, complements de quem? Ah, agora que tá, né? Aqui eu preciso pegar o valor complementar dele. Quem que é o complemento desse cara? Vai ser target menos n, certo? Quando eu faço target menos n, isso daqui é o complemento dele. E aqui eu vou guardar o quê? Eu vou guardar o índice aqui no meu dicionário complementos. Acho que é basicamente essa a solução. Então, ó, complements de n, que seria isso daqui, né? Ele vai guardar os índices. Se essa entrada que eu estou olhando já existe aqui no meu dicionário complements, quer dizer que eu tenho o índice do complemento e o valor atual dele, né? Quando somado com o complemento vai resultar em target, porque eu estou guardando target menos n aqui. Quando eu encontrar o n, eu basicamente retorno aqui complements de n na primeira posição aqui desse meu array, porque ele pede para eu retornar os índices, e na segunda aqui o índice atual. Ele fala que necessariamente eu tenho sempre uma resposta válida. Essa solução aqui é O de n. Bom, para mim parece que está ok. Vamos ver alguns test cases aqui, ó. Vamos testar para essa entrada aqui. Vamos ver se eu não errei nada em termos de sintaxe, né? Bom, aparentemente não. Bom, vou dar um run code aqui só para ver se a minha solução está correta. Beleza, ó. Retornou certinho. Vamos pegar outro test case aqui. Antes de submeter a solução, né? Eu vou colocar aqui o 3 e o valor 6. Né? Para ele retornar 0 e 1. Se passar. Ok. Bom. Também tem um outro caso interessante, né? Que é com números negativos aqui. Target 6, vamos lá. Aceitou também. Deixa eu pensar. Se eu colocar menos 3 e 4 e eu colocar o meu target igual a 1, por exemplo. Será que vai passar? Passa também, Bom, acho que é isso. Vamos submeter essa solução aqui. Então, vou clicar aqui em Submit. Vamos ver quão boa e quão ruim aqui a nossa solução foi. Beleza, ó, runtime aqui, 52 milissegundos, mais rápido do que 68,20% das submissões do ToSum de Python 3. Memory usage 15.5 MB, menor que 13,29% das submissões de Python. E basicamente é isso.
Bom, em termos de complexidade espacial, né, que eu não comentei, aqui nós estamos usando uma hash table, não tem um dicionário aqui no caso, né, não tem como resolver isso em complexidade linear aqui em O de n, sem usar uma estrutura auxiliar de memória. Então, a gente precisa ponderar, né, precisa escolher esse trade-off aí em usar um pouquinho mais de memória e ter uma complexidade temporal menor, ou então fazer o negócio em O de n quadrado, só que sem usar nenhuma estrutura auxiliar de memória, né? Então, assim, a complexidade temporal, aliás, espacial dessa solução aqui é O de n, né? Aqui estão alguns detalhes, né, da submissão. Ele mostrou aqui onde a gente está aqui nessa distribuição aqui das soluções aceitas, aqui em termos de memory usage, e basicamente é isso. Então, assim, probleminha simples aqui, né, mais voltado para a galera iniciante, só tem essa sacada que a gente precisa ter de guardar o complemento na nossa hash table, né, criar as chaves da hash como os complementos de cada número que a gente está olhando no nosso array de entrada, e com isso a gente consegue reduzir, então, a complexidade temporal da solução de O de n quadrado, que seria aquela solução mais simples, para uma solução O de n, que é a solução um pouquinho mais sofisticada, só que ela usa aqui, para isso a gente usou aqui uma estrutura de dados auxiliar, né, no caso essa hash, e a gente só precisou ter essa sacadinha de guardar o complemento de cada número que a gente está olhando no nosso array nums aqui, que é o nosso array de entrada. Beleza? Bom, então, basicamente esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido aqui alguma coisa nova, né? Essa sacada aqui de guardar o complemento na hash é uma sacada bem útil aí. E basicamente é isso. Então, deixa o like aí se você gostou, se inscreve se é o seu primeiro vídeo no canal, e vou ficando por aqui. Falou, valeu e até o próximo vídeo.